Você já parou para pensar sobre a dificuldade de construir uma felicidade sustentável? Às vezes você acorda de manhã feliz da vida, grato a Deus, grato por sua família, grato por sua esposa, por sua vida, por seu trabalho. Aí você toma aquele café da manhã gostoso, sai de casa e entra numa avenida cheia de carros naquela hora de pico. E aí alguém passa, dá uma fechada em você e aquela felicidade vai embora. Você já se enche de raiva, você já fantasia agredindo aquela pessoa, correndo atrás, batendo naquele carro, batendo naquela pessoa, e aí você encontra aquele chefe mal-humorado e o seu dia se torna absolutamente azedo. Mas aí você volta para casa estressado e encontra sua esposa feliz, que lhe dá um abraço, e aí você volta a ter aquele momento de felicidade, de reencontro consigo mesmo, de reencontro com sua família, com sua esposa. A gente oscila demais. Às vezes a gente está muito feliz, a gente às vezes está muito grato e de repente a gente vai para o outro lado. Eu quero falar para você hoje sobre um tema que para mim é muito caro, extremamente importante, e é objeto de um livro que recentemente eu lancei, que se chama Céu e Inferno na Psique. Todo paraíso esconde uma serpente. Neste livro eu trato de 6 matrizes que estruturam o funcionamento psíquico, desde a matriz diabólica até a matriz crística. E eu vou usar muito a Bíblia nessa minha caminhada, porque a Bíblia parece apontar uma teoria, ainda que não sistematizada, da personalidade. A personalidade, ou a mente profunda, ou a psique, como você queira, é estruturada em 6 matrizes e por 6 matrizes. A primeira delas é a matriz diabólica da mente. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro 5, verso 8, vigiem, sejam sóbrios, o diabo, o adversário de vocês, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, está nos mostrando que a nossa mente, a nossa psique, funciona a partir também dessa matriz diabólica, que é uma matriz de desconstrução. Se você ler literalmente este verso, você vai achar sempre que esse diabo está do lado de fora, em algum lugar metafísico, e de lá ou de cá ele está tentando destruir a sua vida. Mas é algo muito mais profundo, no sentido de que a nossa mente possui uma potência destrutiva. A nossa mente possui uma janela para o caos. E quando nós descuidamos, essa janela assume a dominação e, portanto, os resultados no comportamento e na vida são resultados absolutamente disfuncionais e destrutivos. A segunda matriz é a matriz apetitiva, aquilo que a Bíblia chama de carnal ou de carnalidade. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, aqueles que vivem sob o domínio da matriz apetitiva da mente não podem agradar a Deus, porque a matriz apetitiva da mente está sempre em busca de prazeres imediatos e intensos. E a gente sabe que o outro lado do prazer imediato e intenso é sempre e quase sempre a dor. A terceira matriz é a matriz volitiva da mente, volitiva de vontade. Quando a Bíblia diz, andem em espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que vocês querem. Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Para que vocês não façam o que vocês querem. De fato, a matriz volitiva é extremamente importante, porque ela nos conduz tanto para as matrizes superiores quanto para as matrizes inferiores. Mas não basta ter vontade para continuar acertando e para construir uma felicidade sustentável. Em Romanos capítulo 7, o autor da carta diz o seguinte, eu quero fazer o bem. A minha matriz volitiva, de fato, tem a intencionalidade correta, mas eu não consigo realizar o bem. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas há uma quarta matriz, que é a matriz racional da nossa psique, da nossa mente. Quando em Provérbios 16:1 a Bíblia diz que é do homem a tarefa de fazer planos, ou seja, nós temos a capacidade cortical, no sentido cerebral, de fazer ajustes
à realidade, de ajustar a realidade às nossas necessidades, de viver de maneira racional, como pregavam e queriam os estoicos, e muito bem diziam que viver de maneira racional é viver de maneira superior. Entretanto, a racionalidade não consegue barrar de maneira sustentável e constante as pulsões das matrizes inferiores. É preciso que outras matrizes superiores assumam a dominação. Portanto, a quinta matriz que eu destaco é a matriz intuitiva da mente. Quando em 1 Coríntios 2,11, a parte A diz que o espírito do homem conhece as coisas do homem, e aí a parte B diz, assim como o espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Isso trocado em miúdos significa que há em Josias uma versão de Josias, uma versão interior, que conhece mais de Josias do que Josias conhece de si mesmo no sentido intelectual, no sentido cognitivo. E quanto mais eu me volto para esse self profundo, quanto mais eu me volto para aquilo que a Bíblia chama de homem interior, mais sabedoria eu encontro. Porque esse homem interior abriga o portal para o mundo transpessoal, para o mundo de Deus, para o Espírito Santo, trocando isso para a linguagem teológica cristã. E quanto mais eu cultivo a vida interior, mais sabedoria eu ganho, mais autoconhecimento eu ganho, mais liberdade eu ganho, porque eu passo a conhecer a verdade. E segundo a Bíblia, a verdade nos liberta. Nos liberta no sentido macro-redentivo da eternidade e no sentido micro-redentivo, no sentido do dia a dia. Mas, sobretudo, a matriz mais importante e a que deve ser cultivada com prioridade é a matriz crística da mente. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, nos é dito o seguinte, frase ou verso atribuído ao apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, ou seja, a vida do dia a dia, a vida da vitrine, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por isso que ele próprio, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3, ele diz: pensem nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Isso tem um sentido eterno, macro-redentivo, mas tem um sentido temporal, micro-redentivo. Quanto mais nós cultivamos a vida interior na interface com o Espírito de Deus, mais vida nós ganhamos, vida de dentro para fora. A nossa vida batizada do lado de dentro é, de fato, mostrada do lado de fora, em nosso próprio comportamento, em nossas próprias atitudes, na vida interpessoal, na vida intrapessoal, nós apresentamos uma outra qualidade de vida, porque a nossa psique, a nossa mente profunda, sobretudo a mente profunda, está dominada pela matriz crística. E quanto mais eu permaneço na matriz crística, mais feliz eu me torno, mais ajustado eu me torno, mais inteiro eu me torno, mais autorrealizado eu me torno. Por isso é importante vigiar o tempo inteiro, porque nós carregamos as 6 matrizes. Muitas vezes estamos funcionando de maneira crística e por descuido nós vamos exatamente para o outro lado. Quanta desgraça no mundo. A sociedade reflete essas 6 matrizes. A nossa vida interior reflete também essas matrizes. Quantas vezes nós estamos num dia crístico, de felicidade plena, e de repente nós vamos para um dia diabólico, no sentido do espatifamento daquela integridade, e nós vamos para o outro lado, emocionalmente nós mergulhamos no caos. E assim é a dança da vida, entre o diabólico e o crístico. Mas há em nós essa ferramenta importante, cultivar sempre o crístico, e quando cair vítima do diabólico, a gente não ficar dentro dela, mas buscar sair do desconstrutivo e caótico para entrar numa dimensão de vida e vida plena, vida que Cristo nos dá de dentro para fora. Essa é a proposta bíblica para o funcionamento pleno da vida. Andar em Cristo, viver em Cristo,
e cultivar nos relacionamentos interpessoais a dinâmica da vida em Cristo e por Cristo. Não sei se você percebeu a pergunta inicial. Como construir uma felicidade sustentável? Primeira coisa e a mais importante é saber que a gente vai sempre dançar entre esses dois polos. Ninguém vai viver 100% do tempo sob a dominação crística de sua mente. E ninguém precisa viver 100% do tempo mergulhado e dominado pelas dimensões ou pelas matrizes inferiores de sua mente. Se você não viu ainda, não assistiu ainda ao vídeo sobre as 3 dimensões do funcionamento humano, o link está aqui embaixo, você pode encontrar orientações seguras de como viver na maior parte do tempo sob a dominação crística. Entretanto, eu posso dizer a você e passar para você algumas orientações importantes. As emoções são contagiantes. Você pode muitas vezes estar sob a dominação crística de sua mente e estar no meio de pessoas que estão, ainda que temporariamente, dominadas pela matriz diabólica de sua mente. Entretanto, você não precisa necessariamente se deixar contagiar pelas emoções diabólicas ou demonizadas que o outro traz. É claro que existe uma tendência da contaminação, mas é importante que você tenha em mente que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que você pode construir a sua reação. É nesse espaço que você pode construir a sua resposta. Você pode responder de maneira crística a um estímulo diabólico. A escolha é sempre sua. O que ocorre é que muitas vezes nós damos respostas automáticas de acordo com a qualidade do estímulo. Se o estímulo é diabólico, nós respondemos automaticamente de maneira diabólica. Diabólico no sentido de desconstrutivo. Mas, como há esse espaço entre o estímulo e a resposta, eu posso conscientemente responder de maneira crística. E o tempo inteiro estar em contato com o crístico em mim, para que o crístico em mim responda por mim e através de mim. Essa é uma orientação importante que, se cultivada, pode criar no próprio ambiente do cérebro uma resposta automática que seja muito mais crística e que venha sempre que o estímulo diabólico apareça, o estímulo desconstrutivo apareça. Da mesma forma, a questão apetitiva. Quando a sua mente capta um olhar seu e a sua percepção é de um objeto de prazer e você racionalmente, matriz racional da mente, entende que se você entrar por aquela janela, o resultado não vai ser agradável e construtivo. Você pode cultivar em sua mente a matriz crística de tal forma que você se afasta daquela referência de prazer imediato e intenso, a fim de construir um caminho alternativo, que abdica daquele prazer, que se auto-sacrifica, mas que mais tarde vai alcançar um nível superior de vida, de estilo de vida, em que você não vai quebrar o seu relacionamento no sentido transpessoal, a sua relação com Deus, você não vai pisar nos seus relacionamentos interpessoais, por exemplo, em sua esposa, no seu marido, na pessoa que está perto de você e, sobretudo, você não vai trair os seus valores mais caros, são valores intrapessoais. Daí você pode, dia após dia, construir um estilo de vida em que a dominação crística seja muito mais intensa, mais profunda e mais constante. Nesse sentido, você construirá uma felicidade mais sustentável, ainda que não esteja blindado às intempéries da vida, às fragilidades da vida e ao seu próprio calcanhar de Aquiles. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para receber as notificações para os próximos vídeos. Deixe aqui o seu comentário e, quem sabe, até uma temática para próximos vídeos. Muito obrigado, receba o meu abraço, fica com Deus.